Você contaria com a sorte na hora de contratar um profissional? E mágicas depois da vinheta. Fala, bruxos! Bom, eu sou o ilusionista Hideo, mágico especialista em mágica close-up, aquela mágica bem de pertinho que às vezes acontece na sua mão, aquela mágica bem diante dos seus olhos. Eu sou mágico já há 10 anos, né? E entre esses 10 anos eu já fiz mais de 1000 shows. Entre esses 1000 shows, eu fiz vários shows para artistas. Ana Hickman, Thiago Leifert, Carla Vilhena, Latino, Franca Aguiar e assim vai, tem muitos outros aí. E até por conta disso eu fiquei conhecido como o mágico das celebridades ou ilusionista das celebridades. E hoje eu tô aqui com um cara muito especial, mas antes disso, ativa o sininho, inscreve no canal. Se você não está inscrito, inscreve aí para receber tudo de primeira mão. E vamos lá com a participação especial do maior ilusionista não, eu já ia falar, né, ilusionista, do maior DJ do Brasil, um dos caras mais tops aqui. E vem pra cá, Brunão. Valeu, Roger, muito obrigado pelo convite, legal. É um prazer Fala, aqui. Pessoal, tudo bem? Olha, eu já me apresentando primeiro. Não, tá certo, manda bala, fala um pouquinho do seu trabalho. Que legal. Pessoal, beleza, tudo bem? Meu nome é Bruno. E assim como o Roger, eu também atuo no mercado de eventos, treinamentos e imersões há mais de 10 anos. E gostei muito do bruxo, viu? Eu ia falar, fala bruxo, fala DJ, legal. E se você não é DJ, mas entende a importância de contratar um profissional realmente competente aí para o seu evento, então esse papo é para você, não é, Roger? É verdade, é verdade. A pergunta que a gente quer deixar aqui para você refletir, se você está realmente sendo exigente ali na hora de você tá mapeando, entendendo ali quem que é o cara que você está colocando dentro do seu evento. É bem verdade. Eu não sei se você falou 10 anos aí na área, você já deve ter trombado aí com algumas barreiras. Situações chatas aí ou não? É verdade. Assim como o mágico, o DJ, embora na atuação dele parece que ele está se divertindo bastante e um pouco desconectado ali da situação, ele está sim bastante atento e bastante ligado a tudo que está acontecendo. Ele não pode errar, né? Assim como o mágico não pode errar, por quê? Emoção, pessoal, emoção. A música, ela age exatamente na emoção, assim como a mágica que é visual, ela acontece ali na sua frente. Não podemos errar. Caramba, temos que ser perfeitos, é isso, Roger? É legal o que você estava falando, porque assim, pra mim o DJ, eu sou fã, tanto é que quando eu era mais novo eu até queria ser DJ. Que legal! Mas, obviamente, a gente pega aquele equipamento que tá no cantinho ali, não é barato, na verdade. É verdade. É equipamento caro, bem caro. E você precisa dominar o negócio para fazer o negócio acontecer. Sim. Né? E é legal que o DJ, quando eu estava conversando até com o Beraldi um tempo atrás, que a gente estava num evento e falou, cara, se tivesse um DJ aqui, ia ter outra pegada, porque realmente ele muda todo o clima quando ele coloca a música certa, no tempo certo, na hora que o cara vai subir ali no palco, pum, entra o negócio e fica mais firme na emoção da pessoa que está ali assistindo, na verdade. É realmente um impacto, né? Isso que você falou é bem legal, porque o DJ, na hora que ele solta ali de fato a música, a batida, a porrada, as pessoas sentem ali na hora, né? No momento. Eu penso muito no lance da mágica, porque assim como eu, o Roger atua no mercado de eventos, ele é o mágico ilusionista das celebridades aí, e a gente sabe que nos grandes eventos, nos melhores eventos, a coisa tem que acontecer no nível profissional. E vira e mexe, a pessoa quer realmente economizar nessa parada de contratar um profissional. E é um negócio que me dói às vezes, porque eu falo, cara, tem aquela frase, né, tipo, você quer, como é que é? Você contrata se você acha caro um profissional bom, imagina um profissional ruim. Custa muito mais, hein? Custa muito mais. Porque às vezes o cara pode... a gente estava no evento. Legal. E estava lá tocando e tal. E quando a gente entrava depois do intervalo, meu, parecia uma balada, né? E dá um clima. E aí e é legal que tipo, antes da galera soltar lá pra conversar lá em cima do palco, tinha uma menina que eu achei muito louco. Ela tava dançando assim, falei, cara, tô numa rave. Ela falou, coloca um pi aí. Falei, caraca, eu tô numa rave, sacou? E dá um outro clima e quando o cara vai entrar pro evento ali, você tá num clima, tipo, né? Você tá numa emoção um sentimento diferente, você tá num outro estado, assim, emocional. E isso é muito louco. Roger, é bem verdade, eu concordo. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um apaixonado por música, trabalho com música, consumo música 24 horas do meu dia. Né? Acho que até dormindo eu penso nas músicas. E o que você falou é bem verdade, porque a gente traz esse ambiente
da balada, do show, para o espaço do cliente, para o espaço do evento. Descontraído, onde a ação está acontecendo. E realmente a gente tenta trazer esse estado emocional para que as pessoas desfrutem, aproveitem o momento e às vezes até tá um conteúdo pesado. Exato. Mas quando você traz essa pegada, eu não digo balada para não deixar menos, mas na verdade esse momento descontraído mesmo, leve, deixa a pessoa super aberta, super leve. Isso eu acho muito legal. Eu acho que até a mágica traz isso também, né? Por isso que totalmente. Eu vou fazer mágica assim, às vezes em lançamento de produto e assim por diante. E quando eu faço, a pessoa até dá um sorriso, abre, dá pra ver que ela foi para outro estado emocional. Que legal. Isso é muito mágico. Isso é mágico. Pra mim a mágica não tem a ver, obviamente, com fogo na carteira ou baralho, tem a ver mais com o estado emocional que eu crio, com aquele momento único e mágico. Naquele momento, não tem a ver com habilidade só, saca? Correto, eu entendo. Tem a ver com aquele momento que eu criei, aquele estado que pra mim, aquilo sim é mágica, saca? É quando a pessoa sai ali, esse sorriso no rosto, achou. Isso é muito legal. Você me faz lembrar da música, porque no momento que eu jogo aquela batida ideal e eu vejo os sorrisos acontecerem ali na pista também, me traz a mesma sensação de satisfação, de felicidade. É bem legal. E a gente percebe que a gente está influenciando ali naquele ambiente. E a coisa é muito legal. E aí, Roger, você já me faz pensar na coisa do profissional, né? O quanto um cara está capacitado para provocar essas emoções aí no seu evento, no seu treinamento, na sua festa. Não é verdade? Às vezes o cara acha que, não vou contratar um DJ porque eu vou colocar o Spotify. Mas, e aí o cara coloca o Spotify e nem dá. Muito bem lembrado. Não causa a mesma reação, na Vivemos na época do streaming, né? Esse vídeo provavelmente você está vendo no YouTube e com certeza você consome Spotify e outras plataformas aí. E a música toca sozinha, é verdade, tá automático, é legal, é bacana, mas quando alguém cuida desse repertório, seja ele a mágica, seja a música, quando há um cuidado com isso, a galera tá na pista dançando ou sentada numa plateia consumindo aquele show e alguém tá tomando conta daquilo ali em cima de forma profissional, eu acredito, na minha humilde opinião, que o impacto é outro. Sim. A emoção é outra, não é verdade, Roger? É igual quando a gente tá assistindo um filme, né? Perfeito, perfeito. E a trilha sonora tá rolando lá e tal, aí vem a mocinha, vem o cara, quando acontece, aí tem a música. Se não tivesse a música, talvez não teria causado a mesma sensação que tivesse com a música. Tá? Concordo 100%. É totalmente diferente. Acho que no evento acontece a mesma coisa. A mesma coisa. E me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade em relação aos mágicos, né? Eu sempre vi na televisão, agora aqui, muito provavelmente eu vou ser a cobaia de um experimento aqui, vai acontecer uma mágica real aqui, pertinho de mim, e eu sempre tive aquela curiosidade. O mágico não pode errar, né? Uma vez, enquanto profissional, ele não pode errar. Essa habilidade, ela é treinada. Né? Você já faz isso aí há mais de 10 anos. E essa habilidade é treinada, né? Me fala uma coisa, Roger. Quando você negocia, quando as pessoas te ligam, eu tenho bastante essa curiosidade. Elas tocam no assunto do preço, obviamente. Sim. Mas é caro. Né? É difícil a gente falar parâmetro de caro ou barato quando realmente um profissional está indo aí entregar um show para você. Mas isso ainda acontece nos dias de hoje? Estamos entrando aí em 2020, né? Esse lance do preço, profissional versus preço, como essa balança está correndo hoje aí para você? Acontece muito ainda, comigo eu não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo. Eu acredito que a nossa área, na verdade, de eventos, a galera não valoriza muito. Assim, tem a galera que valoriza muito. Sim. Que beleza, você vai entregar isso, fechou, tamo junto. Agora tem a galera que não vê o valor. Ela compra números. E aí a gente tem que mostrar o valor para ela. E aí tem aquela balança, né? Se o valor tá aqui, independente se o preço está abaixo do valor, tá barato. Agora se o valor tá aqui, o valor não monetário, né? O valor, como eu posso dizer? O valor da emoção causada, né? Da mágica. Exatamente, se ela não vê o valor, para ela vai estar caro sempre. Então, quando vem esse tipo de ligação, pelo menos eu trato desse jeito, né? O cara me liga e fala assim, cara, não é esse valor que eu quero. Falei, tá, primeira pergunta que eu faço, qual que seria o valor ideal? Eu quero entender o que ela está esperando. Saber com que régua ele está medindo esse papo, né? Aí quando vem, por exemplo, sei lá,
X. Aí eu falo, cara, esse valor não me atende. Perfeito. Então provavelmente eu não vou te atender. Porque mesmo se eu fizer pelo valor, o preço que você está me falando, provavelmente você, como você está medindo por preço, sim, não adianta, o que eu fizer lá na frente, provavelmente você nem vai, sabe? Eu sempre vou estar naquele valor para ele. Eu entendo. Então, eu entendo. Empiricamente. Eu prefiro nem atender o cara. Legal. Fala, cara, eu vou te indicar um outro mágico, a gente faz esse preço para você. Prefiro passar para alguém porque parece que eu me rebaixo, sabe? É verdade. Quando... Não sei se ficou claro. Sim, pelo menos para mim ficou bem claro, porque quando as pessoas elas procuram por uma solução relacionada a entretenimento, show, música, celebração, é muito importante, os números são importantes, a gente sabe disso, mas existe uma coisa que acho que o Roger até comentou no início do vídeo, que é o seguinte: você arriscaria o seu evento, você conta com a sorte na hora de contratar um profissional, né? Se realmente ele é profissional, vocês vão ter que bater um papo aí e realmente ele vai demonstrar para você o valor que ele vai causar na entrega dele, o impacto que ele vai entregar. Acho que é mais importante a entrega do que o próprio preço que você vai pagar. Sem dúvida. Obviamente, né? É muito relativo, a gente não consigo medir o que você está fazendo aí do outro lado, né? Não tem como saber isso, mas eu gosto muito de entender, às vezes vale a pena você ficar negociando, a gente tem que sempre negociar, mas assim, será que vale a pena às vezes por 200, 300 reais você deixar de contratar um cara que vai entregar para economizar e colocar um cara, às vezes, ou às vezes um pouco menos experiente, vamos dizer, sim, e às vezes não entregar o que você precisa. Às vezes vale mais a pena você pagar aquela diferença pequena. Ou que você esperou que acontecesse. Exatamente. E aí o negócio vai entregar. Mas antes de a gente continuar, no papo tá legal, mas eu acho que eu queria fazer uma mágica até para brincar aqui com o tema que a gente propôs. Eu queria fazer uma aposta contigo. Uma aposta? Caramba, mas com dinheiro? Seguinte, vou apostar. Eu tô bom em apostar dinheiro que não é meu, né? Brincadeira. Ó, cuidado que essa carteira pega fogo, essa hein? carteira é minha. Eu tenho aqui tudo que eu tenho, certo? Não é muito, mas o que vai acontecer? Eu vou apostar, eu tô aqui com 2, 20, 50, 72 reais. 7,2. E o que acontece? Eu vou apostar esse dinheiro e se eu não acontecer, não conseguir acertar o que eu vou propor aqui, beleza. Esse 72 reais é seu. Que legal! Mas você ficaria feliz em ganhar 72 reais obviamente. Daria um bom lanche. Mas assim, o cara é profissional. Eu tô um pouco tenso. Eu sei que vai vir uma coisa aí bastante interessante. Vamos ver. Vamos ver, ó. Vou usar 2 baralhos para falar um negócio diferente. Pega o baralho. Pega inteiro? Pode ver ele assim. Dá uma analisada. Certo. Mistura ele da forma que você acha. Parece. Baralho comum. Troca aqui. Vamos misturando. Sim. Assim, só pra... Perfeito. É a habilidade que o DJ tem com as cartas. Pra ficar mais limpo, assim, mais justo. Mais honesto. Honesto. Tudo muito justo. Pega aqui assim. Pega um bolinho e faz assim. Joga ali na mesa. Pega no meio assim um bolinho. Joga na mesa. Certo. Foi. Outro. Assim, mais ou menos na mesma posição. Tá bom. Só certo. Legal. Aqui. Pronto. Joga todos? Pode jogar. Fechou. Aí existe um embaralhamento que é bem justo. A gente vai pegar e fazer assim, ó. Vai misturando. Isso. Misturando. Faz parte. Pega um bolinho assim, joga pra baixo. Legal. Divertido. Certo? Justo? Justo. Agora organiza assim as cartas. Certo. Ver se estão todas organizadas. Vamos lá. Ó, ainda bem que eu não sou mágico, pessoal, porque... Agora sim, perfeito. Então, confere assim nas costas. Organizadinhas. As costas estão corretas. Beleza. Fechou. Fica com esse aqui, eu vou deixar esse aqui, vou deixar isso aqui. Legal. De forma justa. Perfeito? Vou pegar aqui, então, misturado. Você misturou. Embaralhado. O que vai acontecer?
Eu tenho aqui um Joker, né? Eu vou passar aqui. Você vai falar para numa posição, vou colocar. Certo. Certo? E quando eu virar, você vai memorizar a carta que tá. Legal, entendi. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, vê se tá tudo certinho aqui. Tá. Vamos lá. Dá pra ver assim a câmera? Bem. Eu vou passando aqui, só falar para quando você quiser. Parou? Você quer aqui? Sim, aqui. Aqui. Isso. Tem certeza? Sim. Bom, vamos ver aqui a carta. Tá. Não sei se dá pra ver bem. Mas tem uma carta, tem que ver. Você parou em qual carta aqui, ó? Parei no valete de espada. De espadas. Isso. Valete de espadas. Valete de espada. Deu pra pegar bem aí? Perfeito, ó. Então é o seguinte. Qual que vai ser a brincadeira aqui? Vamos ver. Valete de espadas. Certo. Mistura o baralho. E eu vou tentar, a aposta vai ser o seguinte, eu vou tentar adivinhar a posição exata da carta. Ó, tá bem misturado aí. Sim? Sim. A carta... Deixa eu sentir igual aqui. Pego. Tá na posição 34. Vocês querem surpresa? Você embaralhou. Não, sem dúvida. Então quer dizer que após 34 cartas, o meu valete de espada vai estar lá. Mas vai ficar mais difícil, embaralha de novo. Olha só. O desafio aumenta no meio do show, hein? O cara é brabo. Quando você achar que tá bom. Olha, aquela hora já estava bem mixado. Agora... Coloca aqui. Sim. Tá. Posição 10. Não. 11ª. 11ª? A 11ª é a sua carta. Poxa vida. Sem a sua deixa. 11ª. E agora? Sim, a gente foi um pouco ansioso, né? 11ª. Vai virando uma de cada vez, vai contando. 11ª. Legal. Você, eu não vou mexer com esses Não, justos. tudo bem, eu tô curioso e ansioso. Uma. Duas. Três. Quatro. 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Espera. 10. Você ficaria surpreso se essa fosse qual carteira? É o valete de espada. Valete de espadas. Cadê? Bastante. Seria interessante? No mínimo interessante. De fato. Viram? Suspense. Mostra pra câmera primeiro. Vamos lá. Que isso? Foi a 11ª. 11ª. Não, tudo bem. Foi o seguinte, calma. 11ª. 11ª. Valete de espadas. Valete de espadas. Vamos fazer o seguinte, aqui ó, tem aqui, não tá aqui, né, o valete de espadas. Vamos ver onde ele tá então, já que eu não acertei exatamente a posição. Não. Não é essa, né? Não, um valete mais de pausa esse ano. Não. Onde foi parar o meu valete, eu falei 11ª, né? Sim, 11ª. Mas eu não falei de qual baralho. Eu tô rindo de desespero aqui. Caramba. Ó, só recapitulando. Eu embaralhei, você embaralhou, a gente trocou o baralho. Perfeito. Você embaralhou, a gente trocou o baralho. Perfeito. Tipo, colocou nesse monte, a gente colocou ali, exatamente no valete de Tenho espadas. certeza que veio pra esse monte. E esse monte estava o tempo todo desde o começo aqui. Tudo gravado. Ó, tirar aqui, assim. Pega, traz pra cá. Vamos lá. Deixa eu tirar até a carteira aqui. Certo. Traz pra cá. Tá aqui. Conta pra ele, 11ª. Conta. Não precisa nem virar, não precisa nem virar. Só É passar. possível. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9... 10, e olha só. Uma carta vermelha. Dá pra ver daí da câmera? Dá pra ver? Uma carta vermelha. Qual que era a carta mesmo? Um valete de espada preto. Pode levantar. Vocês primeiro. Caramba! Louco! Louco, louco, louco! Assim... Porra! Ai, ai. Ele achou que ele ia ganhar. Eu sabia que não ia ser muito fácil esses R$72. Que legal, que legal. Muito legal, muito legal. Você sabe que... Agora a gente vai tomar um café com isso. Fazer uma pergunta pra ti. Claro. Essa mágica, fazer uma pergunta. Claro. Já aconteceu de você errar no meio da música, assim? Pá, 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 pá. Olha só. Deu escorregada. Em mais de 10 anos que eu atuo aí como DJ e... Eu querendo contar os podres do cara. Não, sim. Já aconteceram erros, é normal. Eu acho que todo profissional que hoje é profissional e atingiu esse nível já errou no passado. E digo mais, eu acho que foi necessário o erro para que ele se tornasse mais impecável ali. E sim, já errei. Dá uma dica pra galera, não sei se Muito tiver algum bom. DJ, dá uma dica. Legal. Vamos lá, meu amigo, você é DJ, trabalha com áudio profissional, atua em eventos, treinamentos, imersões, não importa, em shows. Errou. Com certeza no seu repertório tem que ter ali um plano B. Todo bom DJ, uma frase que eu já falo, deve estar preparado. Por quê? Você está trabalhando com o público, pessoas na sua frente. A emoção é a montanha-russa. Ela está aqui. Errou. Se você tiver um plano B, pode ser que você se saia até melhor do que se não tivesse errado, né? A minha dica seria o seguinte: criatividade, jogo de cintura, simpatia. Aconteceu um erro técnico, meu amigo, é bola pra frente. A partir dali, é lógico, o erro ele não deveria, em teoria, acontecer. Mas é ser humano, é emoção, é de verdade, é na hora, é a coisa real, né? Então, assim, errou, que sirva de lição, volta lá pro teu estúdio, pratica mais, procura saber por que errou, se foi uma falta de análise das suas músicas, se foi uma falta de habilidade naquela técnica que você tentou fazer na hora e de repente não saiu, ou se foi uma pequena falta de sorte. Né? Mas você sabe que eu te perguntei isso porque muita gente me pergunta isso. Mas você já errou mágica? Olha, cara... Direto. Será que não é possível? Confesso que quando não saiu o meu valete, chegou a passar pela minha cabeça. Falei, putz, será? Deu ruim. Mas logo me veio outro pensamento que, peraí, é o ilusionista das celebridades, alguma coisa vai acontecer aqui. O cara é profissional, pera lá. Né, Roger? E aí? Você já errou uma mágica? Já errei várias. Já errei em palco, televisão. E sabe que uma coisa assim, antes de trabalhar profissionalmente com mágica, eu tocava taiko, você já ouviu falar? Taiko, sim. Tambor em japonês. E aí, no taiko, olha que loucura, a gente fazia lá, e também existe gente que vive disso, profissional de taiko, gente. Então, existe profissional de tudo, né? Tem que procurar. Eu treinava e tal, e uma coisa que eles falavam muito é, assume o erro. Vai errar? Erra, mas erra pra errar, e não pra, tipo, ficar meio escondido, sabe? Gostei dessa frase, é bem legal. Na mágica, eu tento fazer a mesma coisa. Errou? Assume o erro, cara. Pô. Você torna até mais bonito. Exatamente, ali. Do que você tentar ser um super-homem. Acontece uma confiança entre você e o público quando você assume um erro. Exatamente. Bem interessante, legal mesmo. E aí eu trouxe isso pra mágica. Então, você quer ou tá começando a mágica, ou DJ, ou qualquer outra coisa. Errou? Assume o erro. Assume o erro. Seja vida, né, você, cara? Que legal, que legal. Isso que é massa. Que legal. Bom, antes da gente ir finalizando, a gente não tá finalizando, a gente não vai embora. Mas antes da gente ir chegando aí pros finalmente, eu queria pedir pra você falar alguma coisa assim, algumas dicas não é dica, é referência de DJ aí que você acha que as pessoas devem escutar, e não só quem tá começando nessa profissão, mas as pessoas para escutar mesmo, para dar valor para essa profissão que eu adoro, eu acho demais. Eu tenho vários amigos DJs, eu acho demais. Que legal. Então,
dá referência pra galera. Além Perfeito. de você, obviamente, né? Além de você. Além do Bruno, mas tipo, lógico. quem que são os caras que você olha e fala, caramba, esses caras são... Perfeito, perfeito. Olha só, esse universo do DJ, ele é gigante, gigante. Existem vertentes dentro de estilos. A música eletrônica, hoje tá bem alta, né? O Brazilian Bass, que é aí a música eletrônica brasileira, criada por brasileiros. É um estilo de música eletrônica. Existem vertentes dentro da música eletrônica brasileira. Poxa, eu poderia falar aqui horas durante as variações que a música eletrônica tem. Mas, em vez de apontar um DJ específico de algum estilo, eu diria para você explorar o estilo que mais te causa emoção. Porque, por exemplo, a gente tem nomes gigantes aí, pô, todo mundo conhece a Loki, até a minha avó conhece a Loki. Que legal. Tem nomes gigantes. Eu digo ele porque realmente se tornou um símbolo, não só nacional, como internacional. Isso traz bastante orgulho para a nossa classe, porque é bacana ver um brasileiro fazendo bonito ali fora, lá fora, né? E assim, se você curte determinado estilo, hoje a música trap, hip hop, a black music, tudo tá muito bem misturado e tal. Pegue um estilo, explore ele, ouça o máximo de artistas que você puder dentro daquele estilo. E aí, às vezes, um cara que não é nem muito popular, ele pode te causar uma emoção maior do que o cara que tá no mainstream, tá na mídia, tá toda hora na rádio, toda hora na TV. Sabe uma coisa que eu gosto de cortando? No Spotify tem uma... a gente podia fazer o Paga Nós. Já viu? O Paga Nós tem num podcast do Primo Rico, que ele fala Paga Nós, que é tipo todos os nomes, todos os nomes que a gente citou, que vai ser o patrocinador do canal. Verdade. Mas, o Spotify tem uma playlist que é tipo novidades do mês. Pra você, né? Você e tal. Eu adoro clicar ali, cara. Isso é muito legal. Porque eu escuto músicas que eu nunca ia escutar se eu não tivesse clicado naquele botão. Pra matar esse assunto ali, tem assunto pra caramba, às vezes a gente podia ficar aqui horas falando, mas fala um cara, assim, que você fala, putz, esse cara você tem que escutar. Fala um, já sei, Bruno Dantas. Muito bom! Você tem música no Spotify não? Olha só, você tem música lá? Eu tenho umas bombas guardadas, estão sendo cozidas, estão no meu laboratório lá, não estão lançadas ainda. Estou procurando aí uma gravadora para lançar um selo maneiríssimo aí, dentro da vertente do house e do tech house. Estamos em negociações. Mas, ó, em breve, tem novidade, então, nas plataformas aí. Não, bom, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a gente vai ter assunto pra caramba aqui ainda se a gente continuar, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição, aqui, as redes sociais do Bruno. Perfeito. Você tem Instagram, tudo? Tudo. Vou deixar aqui tudo certinho, vou deixar em algum lugar também por aqui. Às vezes eu me perco nesse negócio de vídeo. Legal. Mas é muito simples, segue ele lá, acompanha ele, cara fera, de falar que faz diferença total no seu evento. Em qualquer evento, imersão, né, que é a sua especialidade, por isso que você faz tudo, né? Treinamentos, imersões, eventos, shows, social acontece também. Hoje o meu posicionamento não está no social, mas gosto bastante. É uma válvula de escape, a gente distrai a nossa cabeça, vai lá e faz. Sim. Você tinha me pedido uma dica do que ouvir. Cara, ouça música. Se você gosta de música eletrônica, puta, vai lá no jazz, vai lá na música clássica, vai lá no hip hop, ouça outros estilos. Isso aflora, agrega, traz novas ideias para o estilo que você quer trabalhar profissionalmente de fato. Né? E se você está aqui no canal desse cara, mas também não está inscrito, lembrando de novo, clique em tudo aí, segue o cara. Maravilha. E é isso aí então, grande abraço. Muito obrigado Roger. Valeu. Legal, sucesso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, obrigado.